Olá, criançada! Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical com as nossas crianças. Seja bem-vindo e que o Senhor te abençoe nesta manhã. Olá, criançada! Bem-vindo a mais uma história! Sejam bem-vindos! Muito bem! Como a gente está iniciando agora o vídeo, então nós estamos cheios de energia. Dá para gastar aí toda a nossa energia. Então nós vamos começar declarando a Cristo dai louvor. Somente a Cristo. Ele é o motivo do nosso louvor. Nós vamos fazer uma ginástica. Aqui não vai dar para o Henrique ficar em pé, senão a gente corta a cabeça dele. Mas aí na sua casa, levanta do seu sofá, da sua cadeira, fique de pé e vamos fazer uma ginástica. A música ela é bem fácil, ela é mais ou menos assim, ó. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Aí nós vamos falando partes do nosso corpo. Nós vamos falar com a mão. Aí por enquanto só uma mão primeiro. A Cristo dai louvor com todo ser. E a gente vai cantar. Depois nós vamos falar com uma mão, com a outra mão. Aí você use as duas mãos. Depois nós vamos falar com uma mão, outra mão, com um pé. E vai fazendo aí uma ginástica na sua casa. Vamos ver como vai dar, né, Henrique? Então vai lá. Se o seu pai e sua mãe estiverem aí pertinho de você, grava o seu filhote, enquanto ele vai fazendo essa ginástica e louvando o Senhor juntamente conosco. Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, canta a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, uma mão só pro alto, a Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com a outra mão, duas mãos, a Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com a outra mão, com um pé, levante um pé. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com outra mão, com um pé, o outro pé. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, com outra mão, com um pé, com outro pé, com a cabeça. Vai mexer na cabeça. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com outra mão, com um pé, com outro pé, com a cabeça e a voz. Muito bem, Henrique. Põe. Deu certo, muito bem. Agora nós vamos falar uma coisa relacionada ao versículo que a gente aprendeu nesses nossos últimos encontros. O nosso versículo está no livro de Gênesis. Aliás, a história que nós estamos vendo nos nossos últimos domingos é a história de José. Uma história cheia de aventuras, uma história surpreendente, uma história com um pouco de briga, né, Henrique? Raiva, com uns sonhos até meio que estranhos e loucos. Então vamos lá. O versículo que nós estamos memorizando, consegue segurar aí junto com o papai, Henrique? Segura aqui em cima também. Não pode ficar sentado no banquinho. Fica, senão vai te tapar. Fica, senão vai tapar você. Então vamos lá.
Ué, então vai te tapar, não tem jeito. Vamos lá. Senão as crianças não vão ver lá em casa. Não vão ver em casa. Olha lá. Diz assim, ó. O Senhor era com José. De novo. O Senhor era com José. Então vamos lá. Não se esqueça. O Senhor era com José. Daqui a pouco nós vamos falar de novo do nosso versículo. Aí, sente no seu banquinho de novo. Nós vamos falar do versículo porque ele também está relacionado à nossa história. Vamos lá então. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Ah, nós esquecemos de falar os gestos, Henrique. Vamos lá. Nós vamos fazer o sinal de bom. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Então vamos lá, hein? É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Agora, na segunda vez, o que a gente corta? A palavrinha bom. Agora a gente não vai falar a palavrinha bom. Nós vamos cantar apenas é muito, tem Jesus no coração. Vamos ver se vai dar certo, hein, Henrique? É muito, tem Jesus no coração. É muito, tem Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito, tem Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito, tem Jesus no coração. De novo. É muito, tem Jesus no coração. É muito, tem Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito, tem Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito, tem Jesus no coração. É muito, tem Jesus no coração. Agora pode. É muito bom ter Jesus no coração. Muito bem. É muito bom ter Jesus no nosso coração. Então vamos lá. Só para a gente relembrar o versículo. O Senhor era com José. E esse versículo nós não podemos esquecer a sua referência. Está no livro de Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2. O melhor de tudo isso é saber de que o Senhor não apenas estava com José, Henrique, mas o Senhor também é comigo, com Henrique, o Senhor é com você. Diz a Bíblia de que o Senhor está conosco todos os dias, até o final desse mundo. Enquanto existir o mundo, enquanto o mundo não acabar, o Senhor estará conosco. Vamos fechar os nossos olhos então e nós vamos orar ao Senhor. Eu oro e vocês repetem, tá bom? Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por este dia. por esse dia e pelo cuidado do Senhor conosco. Senhor Deus, como é bom saber que o Senhor está conosco nos nossos dias alegres, mas também nos dias tristes, quando estamos com enfermidade, ou quando alguém morre,
quando algo de ruim acontece, Quando de ruim acontece, o Senhor está conosco. o Senhor está conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Em Jesus, Jesus, amém. Então vamos lá, Henrique. Eu preciso que a gente revise um pouquinho a nossa história, hein? Porque já tem vários capítulos da história de José, não é mesmo? Então vamos lá. José, ele ganhou o que mesmo? um roupão. Ah, um roupão? Uma túnica. Muito uma bem. túnica. Uma túnica do seu pai. Uma túnica que era preta e branca? Não, era roxa e Ah, ele está branca. dizendo roxa porque a gente pintou de roxo. Era uma túnica talar, uma túnica de mangas compridas e uma túnica colorida. Era uma cor vibrante que chamava a atenção das pessoas. Era todas as cores. Então, era uma túnica de todas as cores. Aqui está, olha, a nossa túnica colorida. Deixa eu colocar para o lado de cá para não atrapalhar o Henrique. A nossa letra J, e aí essa foi a primeira atividade da nossa lição, quando nós pintamos a letra J toda colorida para representar a túnica colorida que José havia ganho. De quem mesmo que José ganhou? No pai dele. Do pai dele. E vocês lembram o nome do pai dele? Jacó. Ah, do pai Jacó. Mas aí isso trouxe um problema para a casa dele, porque Jacó tinha outros irmãos. Aham. E aí os irmãos ganharam? Ah, não ganhou. Não bastasse José ter ganhado esse presentão do seu pai, José ainda teve sonhos, né? Primeiro ele sonhou com 11 feixes, o que no dia nós dissemos, galhos de trigo, para a gente compreender melhor. Esses feixes, esses galhos de cereais, eles se curvavam, se prostravam diante de José. E aí os irmãos dele ficaram assim: José comeu feijão antes de dormir, tá sonhando coisa demais. Esse José tá meio caduco das ideias. Mas José teve um outro sonho. Depois ele sonhou com o que mesmo? Você lembra? Uma estrela e lua e sol no redor dele. Ah, ele sonhou com 11 estrelas, mais o sol, mais a lua ao redor dele. E aí Jacó, o pai de José, falou assim: José, vamos parar com essa história de sonhos. Isso já está dando muito problema dentro da nossa casa. Bom, diante desses sonhos e do presente que José havia ganho e os seus irmãos não ganharam, um dia o pai Jacó falou assim: vá até o campo e veja onde estão os seus irmãos. E aí José foi. Quando os irmãos de José viram, o que eles fizeram? Jogaram José dentro de uma... Poço. Ah, dentro de um poço. Na verdade, um dos irmãos dele, chamado Judá, disse assim: vamos matar o nosso irmão. E aí a gente pega a roupa dele, coloca mergulhada no sangue e mente para o nosso pai dizendo: ai, coitado do José, ele foi estraçalhado por um animal. Mas o irmão mais velho, chamado Rubem, falou assim: não podemos matar o nosso irmão. Ei, isso é uma coisa muito ruim que nós vamos fazer. Jogue ele então dentro desse poço aí, dessa cisterna, e deixe ele aí. Só que quando Rubem voltou e perguntou assim: onde está José? Os irmãos dele tinham feito o que mesmo com José? Henrique, conte para o pessoal. Eles tinham... Não, jogaram no... Jogou no poço. E depois que jogou no poço, o que eles fizeram? Mataram, Não, antes disso. Hã? colocaram roupão. Não, antes disso. Eles venderam. Eles venderam José. E venderam José como escravo. Venderam José como escravo por um valor muito pequenininho, 20 moedas. Que era como se ele fosse uma pessoa, um escravo qualquer, alguém indigno. Puxa, Henrique. E aí na semana passada, a mamãe contou pra gente que José foi parar na casa de Potifar, na casa de Potifar. Como o Senhor era com José, José ele prosperava, ele era abençoado em tudo que ele fazia. Mas Henrique, a mulher de Potifar tentou fazer uma coisa com José. Mentiu pro pai. Não, a mulher de Potifar era casada com Potifar, por isso era a mulher dele, né, gente? A mulher de Potifar queria o quê? A
abraçar. Não, queria agarrar José, queria ter José como marido dela. Que mulher sem vergonha, Henrique! Ai, 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 se ela já era casada e já tinha um marido, para que ela queria agarrar José, gente? Ah, José não aceitou, José resistiu e não caiu na tentação. Mas a mulher de Potifar não ficou satisfeita, não. Quando o marido dela chegou em casa, ela disse assim: você não sabe o que aconteceu. Aquele José, o seu escravo, o seu empregado, tentou me agarrar. Aqui estão as roupas dele. Eu agarrei ele à força. Tão à força que as roupas dele rasgaram. Por causa disso, José foi parar onde mesmo? Na prisão. Ah, José foi parar na prisão. Então coloque aí José dentro da prisão, Henrique. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, José. Entra na prisão, José. Ah, calma aí. José foi parar dentro da prisão. Na prisão, José interpretou 2 sonhos. O do copeiro e o do padeiro. O padeiro morreu e o copeiro está diante de Faraó. A nossa história hoje começa a partir daí. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque depois nós temos perguntas. Gravem a história. Vamos então ver hoje o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, Bíblia de óculos, vai falar conosco. É uma Bíblia de óculos, uma Bíblia bem inteligente. Deixa eu colocar aqui junto para essa Bíblia não cair. Calma aí. Isso, uma Bíblia bem inteligente. Vamos lá então à nossa história de hoje. Faraó, um dia, estava dormindo. Estava na casa dele, trabalhou o dia inteiro, foi dormir. Aí ele, dormindo, teve um sonho. Ele sonhou... O que é isso daqui, Henrique? leite. Ah, leite. Deixa eu colocar esse leite aqui em cima. Deixa eu ver Cuidado. aqui. Isso, lá para as crianças verem também. Tá conseguindo ver? Dá para as crianças verem. Ah. Muito bem. Ele sonhou. Quem dá leite mesmo? Qual animal que dá leite, gente? Uma vaca. A vaca. A vaca tem leite. A vaca dá leite. Então vamos lá. O faraó sonhou com 7 vacas. Ele sonhou com 7 vacas gordas. Olha, a nossa vaca malhada é o número 7, hein? Calma. Ele sonhou com 7 vacas. 7 vacas gordas, bonitas, fortes, cheias de leite, que subiam nas margens do rio Nilo. O rio Nilo era um rio muito importante no Egito. Mas logo em seguida, ele sonhou com outras 7 vacas esmirradinhas. Olha, esse número 7, é mais fininho do que esse primeiro. Então vamos lá. Primeiro ele sonhou com 7 vacas, bem gordas, robustas, cheias de leite. Mas depois ele sonhou com outras 7 vacas esmirradinhas. E essas 7 vacas mais magrinhas, elas comiam as 7 vacas gordas. Credo, Henrique, que sonho louco esse do faraó, hein? Que sonho mais louco, Henrique. 7 vacas magrinhas que comem as 7 vacas gordas. Vamos lá. Ele acordou muito assustado. Deixa eu colocar aqui número 7. E esse outro 7 aqui. Vamos ver se vai ficar. Cuidado com o copo de leite não cair. Não vai cair não. Ele é prova de cair. Deixa eu colocar esse número 7 aqui dentro da lata. Isso, muito bom, show de bola. Aí, ele acordou assustado. Ele voltou a dormir. No que ele voltou a dormir, Henrique? Foi o mesmo sonho? Não. O que é isso? Milho. Milho. Deixa eu colocar esse milho. Milho de pipoca. Não, vou colocar aqui em cima, dá para as crianças verem. Pipoca também. Esse milho. Ele sonhou agora com 7 espigas de milho.
7 espigas de milho cheias, bonitas. Olha só, criançada, ó. 7 espigas bem bonitas. Só que logo em seguida, Henrique, será que essas espigas... Opa, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui dentro. Isso. Gostei. Show de bola. Vamos colocar aqui embaixo para ficar melhor. Né? Para as crianças verem. Isso. Só que, Henrique, logo em seguida, ele sonhou com 7 espigas, todas esmirradinhas, feinhas. E, Henrique, essas 7 espigas, preste atenção, as 7 espigas comiam essas outras espigas menorzinhas. Papai, o Oi. menino caiu. Sim, não tem problema não. Opa. Vamos colocar aqui juntos também. Tá, porque tá no caldo de milho. 7 com 7. Vamos lá. Henrique, que sonho estranho, hein? O faraó ficou perturbado. O faraó ficou preocupado. Mas tem uma pessoa... Lembra do copeiro? Copeiro? Aquele da prisão, que José interpretou o sonho. Lembra? O copeiro se lembrou de José. E ele disse assim ao faraó: eu conheço uma pessoa que pode te ajudar a decifrar esses sonhos. Aí o faraó disse: então, trague logo esse rapaz, me apresente esse rapaz. E aí então, eles trouxeram. Vou colocar aqui, olha, que senão a gente tapa o Henrique. Eles trouxeram, deixa eu chegar pertinho primeiro para vocês. Eles trouxeram José até a presença de Faraó. E aí o Faraó disse assim: olha, José, eu tive 2 sonhos. E ele contou os sonhos, que 7 vacas bonitas, robustas, subiam do ladinho da margem do rio Nilo e de repente quantas outras vacas magras subiam? 7 vaquinhas magras subiam e devoravam as vacas robustas e bonitas. Aí ele disse: eu acordei desse sonho, desse pesadelo, e depois eu sonhei com outras 7 espigas de milho. Vai gravando aí, Henrique. 7 espigas de milho. E as espigas de milho eram bonitas, cheias de milho. Eu chamo Mas espigas. Você foi espiga, né? Espigas de milho. Depois eu sonhei com outras 7 espigas de milho. E as 7 espigas eram feias, raquíticas, faltando grãos de milho. Só que o pior de tudo é que elas comiam as 7 espigas que eram bonitas. E aí o faraó disse assim: o copeiro me disse que você é capaz de interpretar sonhos. Só que José disse ao faraó: não, senhor, não sou eu quem interpreta os sonhos. Eu não tenho poder e sabedoria para isso. É o Senhor quem me faz entender os sonhos. E aí então José disse: olhe, faraó, preste atenção no significado dos sonhos, Henrique. Olhe, faraó, existirá 7 anos de muita comida. As 7 espigas bonitas e as 7 vacas robustas, gordinhas e bonitas representa que haverá 7 anos de muita comida em toda a terra do Egito. Mas passados esses 7 anos, Henrique, virão 7 anos de escassez, 7 anos de fome. Conseguiu gravar isso? Olha, as 7 espigas bonitas, cheias de grãos, e as 7 vacas bonitas representavam 7 anos de muita comida, de muita fartura, de muita coisa gostosa. Mas, depois desses 7 anos de muita fartura, viriam 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E aí José disse: e ainda te dou um conselho, faraó. Eu acredito que o senhor vai precisar de um jovem, alguém que seja sábio, para administrar, para dirigir o seu povo. Porque ao longo desses 7 anos de muita comida, é necessário dar comida para o povo, mas também armazenar
guardar, estocar um pouco de comida em celeiros. Construa celeiros em toda a terra do Egito, porque enquanto existir muita comida, vamos comer, mas também é necessário guardar um pouco de comida dentro do celeiro, porque quando viesse, Henrique, o período da fome, para ninguém morrer de fome, eles pegariam a comida que estaria dentro dos celeiros. E aí, então, quem será que vai ser o administrador, Henrique, do Egito? Eita, que sono, credo! Quem será, Henrique, que vai ser o administrador, hein? Você tem alguma ideia? Tchan, 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 tchan. José. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. Crianças, aquele José, deixa eu colocar aqui pertinho para eles verem primeiro. Olha, aquele José que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, aquele José que foi parar dentro da prisão, agora é colocado como primeiro-ministro do Egito. Ele é o segundo homem mais poderoso de todo o Egito, Henrique. Palmas para o José, Henrique. Que desânimo esse menino, esse meu ajudante hoje. Muito desanimado. Credo em cruz. José agora... Aí, pronto, chega. José agora de escravo, ele será o comandante abaixo de Faraó em todo o Egito. O Faraó disse assim, aqui está o meu anel. O Faraó deu o anel de selar, que era do Faraó. Um anel pessoal, que era do rei, agora é passado para as mãos de José. Ele colocou uma linda roupa em José. Ele disse assim, tire essas roupas de escravidão, tire as roupas de quando você era um prisioneiro. Agora você vai colocar uma roupa bonita. Calma aí. Agora nós vamos colocar uma roupa bem bonita em José. Além disso, José vai andar pelos carros no Egito, para que ele reconheça, para que ele veja quão grande é toda a terra do Egito. Além disso, José ainda ganhou uma esposa. Deixa eu virar para cá. José ganhou uma esposa. Aqui, olha. José se casou com uma mulher e essa mulher deu a José 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas eu queria que vocês parassem comigo, principalmente aqui nessa parte da história, quando José é colocado como o primeiro-ministro, como a pessoa que está com grande poder e autoridade abaixo de Faraó. Acima de José, nós só temos o Faraó como autoridade máxima. Abaixo de Faraó, nós temos José. Vejam só, crianças, aquele José que foi odiado pelos seus irmãos, que foi vendido pelos seus irmãos, aquele José que lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar contou uma mentira dizendo assim que ele havia tentado agarrar Potifar, aquele José que havia sido jogado lá dentro de uma prisão, agora ele é o primeiro-ministro na terra do Egito, Henrique. Preste atenção. Henrique, José agora é quem na terra do Egito mesmo? Não está prestando atenção. José é o primeiro-ministro. Ele é a segunda pessoa mais importante, Henrique, em toda a terra do Egito. Veja só, crianças. Os irmãos de José tramaram coisas ruins para José. Mas o que Deus tinha guardado para a vida de José era algo muito bom. De escravo, agora ele é a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. E sabe o que ele vai fazer agora? Ao longo dos 7 anos que existirão de muita comida, ele tem que construir celeiros, ele precisa guardar mantimento. Porque quando vier os 7 anos de escassez, de fome, para ninguém morrer no Egito, José vai ter armazenado comida para o povo. Tudo isso aconteceu tão somente por causa disso, olha, que nós temos dito desde o início, porque o Senhor era com José.
O Senhor era com José, por isso Deus deu sabedoria e inteligência para a vida de José, de maneira que ele conseguiu decifrar os sonhos de Faraó, de maneira que ele deu a sugestão, o conselho ao Faraó de construir celeiros para que no período de escassez não faltasse mantimento. Conseguiu entender a história, Henrique? Conseguiu? Sim. Gravou alguma coisa da história? Gravei. Então vamos ver que então. o José foi prendido na prisão. Foi prendido na prisão. E depois da prisão, ele se tornou quem? O primeiro. O primeiro-ministro, alguém de autoridade no Egito, Henrique. Muito bem, a segunda pessoa mais importante em toda a terra do Egito. O faraó sonhou com o que mesmo, você lembra? Com Com vacas. vacas bonitas, grandes. E depois vacas magras, pequenininhas. Isso. E quantas eram as vacas, você lembra? 7. 7 vacas, muito bem. E o que as vacas magrinhas faziam com as vacas gordinhas? Elas comiam, destruíam. Que pesadelo isso. Depois o faraó teve outro sonho. Com 7 espigas. Não, 7 espigas de milho. E eram 7 espigas, primeiro bonitas, mas depois ele sonhou com 7 espigas estranhas, né? Feias, raquíticas, que engoliam as outras espigas. Aqui nós fizemos o número 7. E a sua tarefa de casa, para você se lembrar do sonho de Faraó, é exatamente fazer o número 7 assim, com milhos, muito milhos, depois pouquinhos milhos, fazer o número 7 com vacas gordinhas. Pode ser o de muitos milhos, o de poucos milhos. Isso, fazer da vaquinha gorda e da vaquinha esmirradinha. Pode ser E aí, esmirradinho, mande uma foto pra grande, gente, eu faço um pode ser vídeo de você qualquer. fazendo. Exatamente. Pode ser qualquer. Mas não se esqueça de que José só conseguiu chegar no segundo lugar de maior autoridade no Egito porque o Senhor era com José. Embora os seus irmãos tentaram fazer algo ruim, José, na verdade, conseguiu prosperar e abençoar em tudo porque o Senhor era com ele. Calma aí, Henrique. Agora nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos pedir ao Senhor para que nos dê a plena certeza de que o Senhor está sempre conosco, cuidando de nós em todas as coisas. Vamos lá? Vamos orar e você repete, por favor. Querido Deus, nos ajude a acreditar de que o Senhor está sempre conosco e que assim o nosso coração tenha coragem para viver qualquer situação. Em nome de Jesus, amém. José agora é alguém de autoridade. Mas será que ele vai passar por cima das pessoas por causa disso? Sendo orgulhoso, arrogante, cheio de poder? Será? Semana que vem a gente confere isso na nossa história, não é mesmo? Então, não se esqueça, domingo que vem, às 10 horas e 30 minutos, nós nos encontraremos aqui novamente. Até logo e um excelente domingo. Dá tchau pra galerinha. Tchau!